Bom dia, pessoal. Eu queria inicialmente agradecer a presença de vocês, de estarem aqui comemorando conosco os 40 anos do nosso CRP. E abrir, então, apresentando o pessoal do sindicato que também, e da sociedade, que estão junto conosco na construção dessa mobilização que nós estamos chamando, então, a força do diálogo em 40 mobilizações. Eu vou apresentar vocês, depois eu vou colocar, então, aqui algumas questões. A gente vai falar um pouco e depois abre o espaço para a gente conversar. E, num segundo momento, a gente vai ter a presença da psicóloga Fernanda Espania Amador, que vai falar do compromisso social e clínica do trabalho. Mas ela chega depois em função de um compromisso anterior que ela tinha. E aí ela se junta a nós. Okay? Então, a gente tem aqui representando a Sociedade de Psicologia, a psicóloga Elione Maria Russo, psicanalista também. E representando o Sindicato dos Psicólogos, a psicóloga Daniele Souza de Moraes. Bom dia. Então, eu vou começar colocando algumas questões, depois eu passo a palavra para a Ione e para a Daniele, né? Depois a gente abre para poder conversar entre todos. A gente, quando fala em comemorar, né, 40 anos, a gente pensa necessariamente numa trajetória, né, numa história que se construiu, num percurso constituído durante esse tempo. Né? E é de alguma forma disso também que a gente vai falar hoje aqui, né, de uma história de realizações e de trabalho que os psicólogos, né, muitos estão aqui, né, mas outros que não estão, mas que contribuíram de forma importante para que a gente tivesse o CRP 07, né, hoje com a força e com a potencialidade que tem. Então, quando a gente elege também esse tema, que é um tema que a gente está trabalhando nesse momento, compromisso social na construção da psicologia, a gente entende que tem um investimento dessa ordem historicamente feito pelos psicólogos na nossa construção do Conselho, e não só do Conselho, mas da categoria como um todo. E nesse sentido que tem uma importante mobilização feita por nós, não só em relação à categoria do Conselho, de nós para a categoria, mas junto com a sociedade e com o sindicato. Esse tem sido um princípio importante, né, que a gente entendeu que era hora de articular, de aproximar a associação, né, uma associação importante, com uma história significativa dentro do Rio Grande do Sul, que é a Sociedade de Psicologia, e o sindicato, com todas as suas lutas e o valor que tem também para que a gente leve adiante algumas questões significativas da categoria. Nesse sentido, eu queria poder apresentar um pouco da trajetória, alguns aspectos e algumas conquistas e lutas do Conselho de Psicologia que a gente fez, de certa forma, nesses 40 anos até aqui. Então, e para que a gente possa pensar um pouco o nosso lugar e a partir de onde a gente está falando e o que a gente está propondo quando a gente está falando em compromisso social da psicologia com a sociedade. Então, a gente tem um material aí preparado, vou pedir para vocês verem, chega do lado para o pessoal poder enxergar. Que é um material que a gente está construindo foi construído exatamente para esse momento, que é nessa proposição de fazermos 40 mobilizações no interior do Estado, né, na parceria do sindicato e da sociedade, né, onde nós estamos começando agora, hoje, então aqui, e que a gente já tem 4 ações previstas no interior, depois a gente vai ver onde isso vai acontecer, mas acho que aqui a gente vai poder, vocês também vão poder perceber como que a gente está se mobilizando e pensando em mobilizar a categoria nesse sentido. Porque uma das questões que a gente vive, acho que todos nós sabemos como psicólogos,
é que não é muito fácil mobilizar a categoria, né? Todos nós já passamos desde lá do nosso tempo de formação e sabemos o quanto é difícil movimentar e juntar e agregar pessoas para pensar e discutir as questões da psicologia. Então, acho que esse é um compromisso também que a gente se fez enquanto gestão e que a gente está aí criando caminhos para tornar possível. Então, aqui vocês vão ver que durante... aí tem algumas imagens que vai nos acompanhar durante toda a apresentação. São as imagens da campanha que nós estamos fazendo pelo Dia do Psicólogo e também pelos 40 anos, né, do CLT. E ele vai aparecendo aí para que vocês também possam ir contemplando e depois emitir aí as opiniões de vocês. Então, a gente tem uma história, né, da psicologia que o conceito surge em 27 de agosto de 1974, né, junto com outros conselhos do Brasil, alguns poucos, né, e abrangendo na época o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em torno de no final dos anos 80, 79, que Paraná então se desmembra e vira um conselho independente. E no início de 92 a gente tem Santa Catarina deixando de ser regional junto conosco, virando o CRP 012. Atualmente a gente tem no conselho em torno de 16 mil, 17 mil psicólogos ativos só no Rio Grande do Sul. Bom, aqui a gente tem um pouco da estrutura, né, do Conselho Regional hoje, onde a gente tem algumas imagens da sede aqui de Porto Alegre e temos as imagens das nossas 3 subsedes, né, a subsede Sul, que é em Pelotas, a subsede Centro-Oeste de Santa Maria e a subsede da Serra em Caxias do Sul. A gente também tem hoje, mas ainda funciona como grupo de trabalho em Passo Fundo, né, algo que está se estruturando, que talvez futuramente se transforme numa subsede. Aqui a gente apresenta, faz um resgate rápido, assim, mas importante, né, de algumas conquistas, né, e algumas lutas em que o Conselho esteve presente, né. Aí a gente tem a mobilização pelo ato médico, né, a psicologia, né, as 30 horas, né, para o projeto de lei 3808, que está tramitando ainda, né, em âmbito federal, e que está aí uma discussão importante. Acho que o sindicato depois talvez possa dizer um pouco mais de como está isso hoje, né. A questão da avaliação psicológica, né, o quanto é importante que se amplie, né, e se discuta os instrumentos diagnósticos, né, e a gente possa considerar a interface com princípios éticos, a questão dos direitos humanos, que a gente possa olhar para a avaliação psicológica de uma forma mais integrada, né, quando muitas vezes isso era algo que estava muito recortado na perspectiva, na compreensão do sujeito, na avaliação do sujeito, né, a ideia de um olhar do sujeito integral. Um debate importante, né, sobre a temática do racismo, que a gente tem acompanhado e desenvolvido também. A gente está chamando, começando a constituir um espaço de grupo de trabalho, de discussão sobre o racismo, né, aqui no CRP. Então, quem também tiver interesse de participar dessa discussão, ela está começando a se constituir aqui de uma forma mais sistemática, né. A questão da luta antimanicomial, que eu acho que todos nós, de modo geral, temos isso bem presente. Acho que ali na década de 90 o CRP teve uma importância fundamental, né, no sentido de apoiar e construir uma abertura que naquela época não se tinha, muita categoria, e que vem até hoje colocando isso como ainda uma questão importante, fundamental da gente, como garantia de direito, né. Uma outra discussão importante, que é essa questão da garantia de direitos das práticas libertárias, que eu acho que de alguma forma a gente vem, nos últimos, talvez, 20 anos, 15, 20 anos, a psicologia vem se ocupando de pensar muito mais a questão dos direitos humanos, né? Essa virou uma questão nossa também, né? E que de modo que a gente possa fazer isso de forma amplamente, né, discutindo aí questões como essa que
estão apontadas. Né? Bom, a questão do tratamento, né, eletroconvulsivo terapia, como estão organizadas e estão operando hoje as comunidades terapêuticas, com todas as suas contradições em relação aos direitos humanos e garantias, né, dos sujeitos. A questão da redução da maioridade penal, né, que é uma outra discussão importante, que a mídia de alguma forma faz, colocando em xeque, né, os direitos das crianças e dos adolescentes. Né. A questão das violências nas práticas de encarceramento e combate à tortura, práticas higienistas. Bom, acho que aí a gente vai apontando. Essa é uma produção do próprio Conselho, né, esse livro sobre garantia de direitos e práticas libertárias. Um outro ponto onde a gente esteve muito envolvido, e tem conselheiros aqui que trabalharam e trabalham ainda, né, acho que de uma forma bastante intensa e presente, a discussão, o acompanhamento do trabalho com a adoção de psicologia nas emergências e desastres, né, que eu acho que foi a experiência difícil que todos nós vivemos, né, da Boate Kids, e que a gente teve, a psicologia acho que teve uma participação importante, assim, como categoria, né, significativa, acho que de uma forma que a gente talvez nunca tenha tido, né, antes, assim, numa situação tão difícil. A questão da diversidade sexual, né, a gente tem uma resolução do CFP aí aprovada em 99, né, que buscando garantir os direitos reprodutivos, os direitos sexuais, discutindo a questão da diversidade sexual, né, como uma questão importante hoje de ser problematizada por nós, acompanhada, trabalhada nas formações. A questão do trânsito, da mobilidade humana, né, uma outra discussão que a gente tem acompanhado, né, a possibilidade de pensar como se desenvolve a cidade, né, como é que o sujeito transita pela cidade, as condições de vida, né, problematizando mais amplamente, né, o que é a mobilidade humana. Né. A questão da articulação da medicalização indiscriminada, né, a medicalização na escola, né, é uma temática que está aí, né, na pauta do dia, assim, trazendo problemas sérios assim, para as nossas crianças, e a gente tem acompanhado essa discussão, tem pensado nisso, tem pautado isso na mídia, né, de forma a poder... A gente chama ela agora. Oi, Fernanda. Bom dia. Seja bem-vinda. Eu não sei se tu queres passar aqui para a mesa já, se tu quer assistir daí, onde tu achar que fica melhor. Se quiser, tu pode. Não, atrapalhar não, mas talvez tu consiga assistir melhor da de baixo, não. Eu acho. Eu acho porque por causa da cadeira. Tá ótimo. Mas seja bem-vinda. Das relações com a justiça também, a articulação pelo respeito aos limites da ciência psicológica, né? Saúde para todos. Bom, e com isso tudo a gente então se coloca a pensar qual é o nosso compromisso social, né? Qual o compromisso social da psicologia, né? Como que a gente se posiciona, né, diante das demandas, né, que a sociedade brasileira, que o contemporâneo nos coloca, né, e como que é possível a gente construir uma psicologia a partir dessa demanda, né, e a partir do compromisso social. Que condições que possibilitam, né, que possibilitaram a emergência do discurso do compromisso social, né, como trabalhar com um projeto de sociedade no qual diferentes formas de ser e de viver sejam possíveis. Bom, eu gostaria de fazer uma pausa aqui e poder falar um pouquinho, ler um pequeno texto, dizendo um pouco, tentando responder um pouco dessas perguntas, ou pelo menos posicionar, né, por onde a gestão mobilização pensa que essas questões passam. Então, a gestão mobilização assumiu esse conselho em setembro de 2013 e entre diversos desafios que se apresentaram desde o início ao grupo de profissionais que assumiu essa tarefa,
teve o pensar como trabalharíamos, comemoraríamos, marcaríamos o fato de que em 2014 o CRP-RS faria 40 anos. Nós estávamos, quando enfim elegemos o compromisso social na construção da psicologia como uma frase ou uma afirmativa que diz do trabalho realizado por essa instituição, entendemos que fizemos duas apostas. A primeira é dar continuidade ao movimento de reposicionamento da psicologia diante das demandas do mundo em que ela se insere, enquanto ciência e profissão. E a segunda, em compreender o Conselho como um espaço não apenas de orientação e fiscalização do exercício profissional, mas também como um lugar a partir do qual a psicologia é construída, através de encontros, de diálogos, de debates, de produção de referências técnicas, congressos nacionais, resoluções, representações, entre outras formas. Apostar no compromisso social hoje não é possível sem compreendermos as condições que possibilitaram a emergência desse discurso. Sabemos que, historicamente, a atuação dos psicólogos esteve restrita à psicologia aplicada, executada muitas vezes em consultórios particulares, em escolas, empresas, e que o trabalho dos psicólogos era acessado por aqueles que dispunham de recursos para custeá-los. Contudo, nas últimas décadas, a psicologia tem proposto outros modos de atuação, compreendendo os aspectos subjetivos que são constituídos no processo social e que constituem os fenômenos sociais, através de práticas que se comprometam mais com a transformação da realidade do seu país do que com a adaptação das pessoas aos discursos de normalidade hegemônicos. Assim, a partir da década de 80, podemos identificar uma ampliação na forma de pensar e fazer psicologia no Brasil, sustentada pela ideia de levar a profissão onde houver demanda, em diferentes contextos, de modo que ela contribua para os processos de democratização e garantia de direitos da maioria da população. Este compromisso social, assumido pela profissão, está implicado diretamente na defesa das políticas públicas, na promoção dos direitos humanos e na promoção dos direitos humanos, campos nos quais os psicólogos passaram a estar presentes de modo crescente desde então. Entretanto, longe de se restringir a estes campos, o compromisso social está presente também nas formas de atuação mais tradicionais da psicologia. Há muito já reconhecemos que nossas práticas não repousam na neutralidade e que estamos implicados eticamente com as escolhas que teórica e tecnicamente fazemos, assim como com seus efeitos, ou seja, com as relações que se constroem a partir e através delas, seja em uma perícia judicial, em um processo psicoterápico ou em uma reunião de Conselho Municipal de Saúde ou de outros conselhos. Nossas práticas sempre colaboram com um projeto de sociedade, embora muitas vezes nem consigamos perceber com qual. Por isso, a importância de continuarmos esse movimento, de ocuparmos uma outra posição enquanto categoria profissional, de nos colocarmos a serviço de uma sociedade menos desigual e violenta, menos moralista e mais ética, menos normativa e mais plural. Ao apostar nesse caminho, o CRP não trabalha apenas para psicólogos sociais ou institucionais, como às vezes é compreendido, mas trabalha para um projeto de sociedade atual, no qual diferentes formas de ser e viver sejam possíveis, inclusive para diferentes formas de ser psicólogo, quando essas estiverem pautadas pelo respeito ao que nos deve ser garantido minimamente enquanto seres humanos. Nesse sentido, é que também fazemos nossa segunda aposta do Conselho como espaço potente para a construção coletiva de nossa profissão. Muitas são as formas de participar desse processo, mas pouco tem sido
os colegas psicólogos dispostos a se envolver no mesmo. Sabemos da complexidade desse fenômeno para a nossa categoria, mas que vai muito além das nossas instituições, conselhos, sindicatos, sociedade. É talvez, diga, de uma crise mais ampla da democracia representativa em nosso país. Mas até mesmo para pensarmos nas estratégias utilizadas até então, buscarmos novas formas para buscarmos novas formas e propostas ou realizarmos experiências diferentes, precisamos dialogar. E temos buscado este diálogo, tanto com as instituições, quanto com os profissionais das diversas áreas de atuação, algumas que se distanciaram do Conselho há muito tempo, outras há certo tempo querendo se aproximar. Temos apostado nesses encontros, através das comissões, das rodas de conversa, sobre temas específicos, do jornal Entre Linhas, das redes sociais e, em breve, através da nossa revista científica. Enfim, queremos, nesse curto tempo de 3 anos de mobilização, poder transformar algumas das nossas relações a fim de contribuirmos para a aproximação entre psicólogos do Estado e CRPRS e qualificarmos continuamente nossas práticas. Bom, posicionando um pouco desde que lugar a gente está falando, então, eu queria também poder apresentar para a categoria uma ação importante que a gente teve enquanto gestão, que foi a realização do nosso planejamento estratégico, que teve um objetivo fundamental de organizar, né, as nossas metas, né, as nossas metas de gestão, transformando isso em possibilidade de ação, né, dentro do Conselho, de modo que a gente conseguisse, de forma mais efetiva, levar a cabo, né, os nossos projetos. E aquilo que a gente se comprometeu quando fizemos a nossa campanha, né? Então, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente constituiu 3 eixos. Um eixo da sociedade, o eixo da categoria e um eixo, assim, do trabalho com a sociedade, do trabalho com a categoria e do trabalho dentro do Conselho. E aí aqui a gente apresenta, então, alguns desses objetivos, né? Então, um objetivo primeiro é ampliar a capacidade do Conselho de pautar a mídia. Aqui a gente tem uma preocupação, tanto no sentido da gente poder responder algumas demandas, né, ocupar os espaços de mídia que nos são demandados, né, assim como também pautar a mídia aqui é a gente também poder colocar na mídia aquilo que a gente entende que é importante que seja dito por nós, não só aquilo que é pedido para, né, que a gente diga. Nessa possibilidade de que a gente também demarque, né, que psicologia é essa que nós fazemos, que a gente quer afirmar e que a gente entende que é importante ganhar visibilidade. Aqui tem um exemplo disso, né, que foi a questão da medicalização, né, aí junto a mídia, a escola, a medicalização da infância, e aí tem uma matéria produzida por nós. Um outro objetivo é ampliar a representação do Conselho nos espaços políticos relevantes. Aqui a gente diz de uma dimensão tanto de presença nossa, ali quando a gente aponta a representação política na Assembleia, é poder pensar a presença nossa, né, junto ao Parlamento, tanto no sentido de acompanhar projetos de lei, de saber o que está acontecendo, das discussões que estão acontecendo antes delas acontecerem. Porque muitas vezes a gente fica sabendo depois que já está feito, né, um projeto, depois que já está andando, ou quando já está quase lá sendo aprovado. Essa é uma prática que o Conselho Federal de Psicologia tem um representante do Conselho dentro do Parlamento, trabalhando todo o tempo lá. E aqui a gente está entendendo que também é importante que a gente possa ter constituído isso de alguma forma aqui. Assim como um outro trabalho, acho que é importante dentro desse objetivo, é a qualificação da representação do controle social. A gente tem vários representantes, né, nos conselhos municipais, mas ainda são poucos em relação ao que a gente poderia ter, né, a nível do Rio Grande do Sul,
E ainda também a ideia de que a gente possa não só ter representações, mas representações qualificadas, o que isso implica também num trabalho importante. E aí a gente chama, né, a categoria para nos ajudar a construir isso, porque é um trabalho grande. Então aí também tem algumas presenças nossas, né, em algumas atividades, na Secretaria de Saúde, na participação no debate da internação compulsória, agora na questão do projeto de lei da reestruturação da FASC, acho que aí são alguns momentos em que a gente fala disso. Um outro objetivo é exercer maior influência na formação dos psicólogos. Aqui tem um trabalho que a gente já vem realizando, né? Uma das ideias é poder estar chamando mais os estudantes, estar chamando os recém-formados para vir para o conselho, né, de uma forma mais intensiva. Mas tem um trabalho que a gente já desenvolve, que a gente está também discutindo isso entre nós, aqui, sindicato e sociedade, que é a possibilidade de a gente, ao ir nas universidades, poder fazer essa ação de forma mais conjunta, né, porque normalmente vamos todos, mas de uma forma fragmentada e às vezes sobreposta. E o que a gente está vendo, e também existe um outro espaço que é a comissão de formação, onde a gente trabalha diretamente com os coordenadores de curso, discutindo as formações e pensando também em ações em relação a esse. Então aí a gente tem a reunião superior de coordenadores de curso, participação em semanas acadêmicas, recepção dos estudos. Um outro objetivo é inovar e aprimorar estratégias de relacionamento e comunicação com a categoria. Então, acho que um deles aqui a gente já está aí procurando, né, ampliar com essa mobilização, né, por todo o Estado, os contatos com psicólogos de forma mais permanente, dando visibilidade das nossas ações nos nossos sites ou em outros espaços de mídia, né, mas é procurar criar também um outro tipo de comunicação interna, assim, do conselho com os psicólogos, né, aos psicólogos entrarem em contato conosco no atendimento, poderem também ser, né, atendidos de uma outra forma, de alguma coisa, assim, com uma qualificação, né, diferenciada, que a gente também prevê uma formação e qualificação dos funcionários e conselheiros nesse sentido, assim, tanto com a comunicação em relação aos psicólogos quanto com a sociedade em geral. Então, tem algumas ações, né, atualização do cadastro, diversificação dos temas a serem trabalhados pelos psicólogos, criação de material, é um material que a gente criou agora, um material de boas-vindas, né, aos novos psicólogos, que vai já começar a circular agora nas 40 mobilizações, esse material já vai começar a circular por aí. O outro objetivo é desenvolver uma política de descentralização, que eu acho que o melhor exemplo desse são as 40 mobilizações, aí, o quanto a gente está pensando que para descentralizar a gente precisa sair da sede, né, ou das subsedes, a gente precisa circular pelo Estado, e essa não é uma tarefa fácil, né, porque o Estado é grande, né, na verdade, de novo, retorna uma questão que é a possibilidade da gente alcançar os psicólogos, às vezes em lugares mais distantes, né, que estão lá sozinhos em alguns pontos do Estado e a gente não consegue acessar. Então a gente tem procurado, tanto através das sedes, subsedes, especialmente das subsedes, fazer ações mais propositivas no sentido de tentar ampliar essa regionalização. Então tem uma comissão de descentralização, desenvolvimento, né, desse projeto de representação das regiões, e um alinhamento no plano de orientação e fiscalização no sentido de que também os técnicos têm ido mais, né, têm circulado mais pelo Estado, no sentido de também poder chegar a esses psicólogos, orientar, não só na prática de fiscalização, mas fundamentalmente na prática, no exercício de orientação. Aqui, esse objetivo é acordar papéis e funções das instâncias do Conselho, né, para que a gente possa ganhar mais celeridade e
resolutividade nos processos de gestão. Os papéis de funções claramente acordados e compartilhados entre as instâncias, um alinhamento político entre as diferentes instâncias que compõem o CNP, no sentido também de construir isso com os funcionários, né, de poder ter uma ação. O planejamento estratégico nesse sentido foi uma experiência muito interessante, né, onde a gente fez, assim, o tempo todo a gente trabalhou a gestão, né, os conselheiros, em parceria com os funcionários, a gente teve grupos de trabalho e foram muito produtivos. Assim, a gente conseguiu estabelecer uma relação muito interessante. Acho que tinham algumas tensões em alguns momentos, em algumas questões que não eram só dessa gestão, acho que um pouco do histórico da relação de funcionários e gestão, né, e que foi um momento onde a gente pôde avançar em alguns desses aspectos, construindo, compondo junto propostas, né, para a categoria e para o conselho. E aí surge, inclusive, em determinado momento, pelos próprios, uma proposta dos funcionários, e quem sabe em algum momento a gente possa fazer um processo de análise institucional, né, do conselho, das relações funcionárias, de modo a poder qualificar, né, esses processos. Aqui é um outro objetivo também dentro do conselho, né, qualificar a comunicação interna, melhorar o processo de comunicação sobre as demandas cotidianas, poder dar mais visibilidade para as ações das comissões e dos setores, para que também a gente consiga trabalhar melhor com a categoria. Então, aí a gente está estabelecendo um sistema informatizado. A gente tem, né, um sistema já de informação sistematizado e a gente está buscando qualificá-lo. A gente fez uma mudança numa organização de reuniões com os funcionários, né, e com a direção. Um outro objetivo aqui é aprimorar o gerenciamento da estrutura e dos recursos, né, do CLT, no sentido de estrutura física, de áreas e documentos. A gente tem muitos documentos, né, tem muito papel que ocupa muito espaço e a gente agora está fazendo uma das ações que a gente está decidindo é digitalizar muitos desses documentos para que a gente possa usar o espaço para outras coisas que não seja guardando papel, guardar alguns documentos que são essenciais, mas aquilo que não é mais. Outra discussão que a gente fez também foi poder, em relação aos funcionários do conselho, poder melhorar os nossos processos de gestão de pessoas. Né? Ter um processo. Estamos aqui discutindo um pouco a questão de trabalho, né? Acho que essa foi uma discussão importante também em relação aos funcionários, e ao modo da gente olhar e gerenciar e pensar a estrutura do conselho, porque realmente a gente tem um grupo de funcionários grande, né? E a gente precisa poder não fazer em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Que a gente possa efetivamente cuidar melhor dessas relações já que estão. Conhecemos disso de dentro. Aí então tem algumas ações, também ações que têm a ver com recursos de informação, no sentido de qualificar as possibilidades tecnológicas, de desenvolver videoconferências, também na perspectiva de desenvolvimento. Bom, acho que é isso. Né? A gente tem aí os 40 encontros, eu tenho um mapinha aqui só para mostrar por onde a gente começa, né? Aí já nessas 4 cidades já tem reuniões marcadas, né? E o desafio agora está em a gente marcar as outras 36. Né? E a ideia é que a gente possa fazer isso em parceria, talvez em alguns lugares a gente tenha a sociedade mais presente, né? O seu trabalho mais envolvido, então em outros sindicatos a gente vai sendo puxado uns pelos outros, assim, e uma demanda que também vai se colocar pela categoria. A ideia é essa, que também a categoria comece a poder nos dizer onde é que quer que a gente vá, né? Então acho que a gente lança nesse momento, né, essa campanha aqui de mobilização,
né, e pede, né, ajuda a categoria para que realmente a gente possa identificar onde é que é importante esse. Então é isso. Acho que a ideia era poder apresentar dentro da programação, apresentar para vocês como que nós estamos, né, o que a gente está fazendo, acho que trazer um pouco o que a gente está se propondo e como, né, mas acho que nós podemos abrir agora espaço para ouvir a sociedade, os sindicatos, né, conversar um pouco. Passo. O conceito está fazendo 40 anos, a nossa sociedade de psicologia está fazendo 55. E é muito bom comemorar, devemos comemorar, mas acho que não devemos esquecer que nos conseguimos comemorar. Esse pessoal que nos dá bolsa de tantas florestas para a gente começar. Eu preparei assim um cronograma, vamos dizer, para a gente não ter muito tempo, sobre como é que começou, porque para chegar na Sociedade de Psicologia, o Conselho, o Sindicato, teve um percurso antes. Então, tem algumas coisas aqui que eu gostaria de trazer para vocês, assim, desde que lá por 1920, por aí, começaram a aparecer assim, ideias de clínica psicanalítica entre os médicos que vinham para Porto Alegre. Muitos tinham saído do Brasil para fazer formação no exterior. A faculdade de medicina estava sendo construída. E isso tem a ver com a nossa psicologia, porque foi uma evolução. Foi uma evolução que eles começaram a fazer. A nossa psicologia tem muito a ver com a escola normal, a escola de professores, a formação de professores, que também teve uma evolução, que foi mudando de nome até chegar no Instituto de Educação, né? E também com a medicina, e com outras profissões também. Então, lá por 1938, foi fundada a Sociedade de Neuropsiquiatria do Rio Grande do Sul. Em 1939, foi uma reunião das pessoas dos médicos que tinham interesses nas ideias do Freud. Em 1940, o Mário Martins e a Zaira, que era um casal daqui de Porto Alegre, eles foram para Buenos Aires fazer a formação psicanalítica. Uma das origens, uma das explicações por que a nossa clínica aqui no Rio Grande do Sul tem tanta influência em Buenos Aires, pela Argentina também, pelo Uruguai também. Primeiro, pela proximidade, segundo, muita gente passava para lá para estudar e depois voltava com as ideias prontinhas para a gente trabalhar. Em 1943 foi fundada a Faculdade de Filosofia e tinha a cadeira de psicologia. Então começamos por aí na cadeira de psicologia. Claro que originou da clínica, né? Mas começamos a ter cadeira de psicologia. Em 1947 foi aberto aqui uma universidade de Porto Alegre. Ainda não era URBS. Ainda não era URBS, era a Faculdade de Porto Alegre. E depois, em 1950,
da Faculdade de Filosofia, fizeram um braço, foi uma especialização, primeiro curso de psicologia na PUC. A PUC também tem uma história, assim, era a sede católica, começou a URGS, né? Começou a URGS como universidade, não como curso de psicologia. E tinha um grupo católico que era os irmãos maristas. Então os irmãos maristas foram derivando, que hoje é a PUC. E nessa época eles formaram, em 1950, uma especialização do curso de psicologia que vinha da filosofia. Era um braço, não era a faculdade. Depois eles formaram, em 1951, o Chico Pedro, o Francisco Pedro e a mulher, a Éder. Eles formaram o primeiro consultório particular em Porto Alegre, que já vinha com uma formação pronta da Argentina. Em 1951, começou o Instituto de Psicologia na PUC. Em 1953, começaram a fazer a elaboração deste instituto. Então, o Irmão Justo foi e mais outras pessoas foram algumas das pessoas que formaram o Estatuto da Sociedade, o Estatuto do Instituto de Psicologia. Em 1954, foi o início do curso de especialização de psicólogos na PUC. Foi a primeira vez que chamaram de psicólogo. E antes era alguma coisa, não era bem ainda psicólogos. Eu estava lendo que eles, na primeira ata da Sociedade de Psicologia, eles falaram assim, que era muito antipática uma expressão, faziam da psicologia sua profissão. Não era profissão. E depois, em 59, foi a fundação da Sociedade de Psicologia no Rio Grande do Sul. Algumas pessoas que tinham várias formações, filosofia, economia, administração, tinham estudado uma cadeira, duas, de psicologia. Então, essas pessoas começaram a se reunir e formaram a Sociedade de Psicologia em 1º de julho de 1959. Então, este ano, nós estamos fazendo 55 anos. Semana que vem é o dia do psicólogo. O objetivo da Sociedade de Psicologia, quando foi fundada, foram os mais diversos. Assim. Primeiro, para se organizar, começaram a fazer os estatutos. Eram 18 psicólogos. Eram 18 psicólogos para formar esse estatuto. Claro, teve divergências, mas conseguiram fazer alguma coisa. O objetivo, desde o início da Sociedade de Psicologia, é a interação com a sociedade. Interação com a sociedade de uma forma que pudesse atender também as necessidades da sociedade. Em 1965, o curso foi o reconhecimento pelo Conselho Federal de Educação do curso de Psicologia da PUC. A fundação da sociedade. Em 1959 foi a fundação da sociedade e a reunião da Faculdade de Economia, e na mesa tinha o Chico Pedro, o José Fenianos e de secretária a Juraci Marques. Essas pessoas, nós conhecemos essas pessoas. Bom, temos vantagens e Só escuto falar, né? Nomes recorrentes, né? a história, um pedacinho da história. E em 27 de agosto de 1963, foi regulamentada a profissão de psicólogo. Em 67, saiu a primeira turma do curso de formação de psicólogos já regulamentado. Nesse curso de 1967, acho que agora vocês conhecem, a Ivone Coelho de Souza, o Olinto Teles,
essa turma foi da primeira turma de psicologia já reconhecida pela educação. E aí a gente começa a chegar mais perto. O Olinto foi o primeiro presidente da Sociedade de Psicologia já reconhecido. Eles tinham tido outros presidentes. Então, o objetivo da nossa sociedade sempre foi os papéis na grande grade social e os vínculos com as universidades. E aí a gente passa para um projeto da sociedade que nós fizemos este ano, porque a sociedade, como toda a instituição, quando existem pessoas que pensam com afeto, e eu digo com afeto quer dizer com investimento, né, com vontade de mantê-la viva, ela é uma instituição viva. E com isso, sendo viva, ela tem altos e baixos, ela tem saúde, mais saúde, às vezes menos saúde, às vezes quase morre, às vezes a gente tem que dar uma UTI para reforçar isso, né? E a nossa sociedade passou por muitas fases difíceis. Nesse momento, assim, a gente está trabalhando bastante, tem uma equipe bastante interessada, nós temos bastante trabalho, muito trabalho para reestruturar algumas coisas, mas ela está viva dentro de nós, porque a gente pensa, né, com afeto, investe, e os nossos objetivos continuam esses, fazer uma vinculação com a sociedade. Então nós elaboramos eu chamo pastaço, né? É uma pasta que eu vou deixar de presente do Conselho, que traz, essa pasta foi feita agora nessa gestão, eu faço parte, a Odete faz parte da gestão, a Sônia Zeganara é a presidente, a Karina Brodsky é a vice-presidente, eu sou a diretora administrativa, e por aí vai. Então nós fizemos essa pasta que se chama Quem Somos. Nós somos uma integração, isso aqui é uma integração de documentação relativa à estrutura e funcionamento da sociedade. A finalidade desse projeto é viabilizar uma dinâmica funcional mais ágil e acessível a todos os sócios, integrantes de comitês e núcleos. Eu depois vou explicar o que é comitês e núcleos. No sentido de facilitar as ações pelas quais a sociedade está direcionada, através das quais exerce suas vocações. Esses são documentos concebidos ao longo da trajetória e alguns representam a nominada da diretoria na qual foram sistematizados. Aqui tem o índice, depois vem o estatuto. Em relação ao estatuto, nós tivemos assim, esse estatuto da primeira fundação. Depois tivemos uma pequena reforma desse estatuto em 97 e hoje nós estamos, na verdade, examinando o estatuto para poder atualizar o estatuto na nossa época, né? Conservar muito o que ele tem, que é muito bom, e alguns itens assim bastante intrigantes, porque tem coisas que agora nem existe mais, agora, por exemplo, a internet, tudo isso. Então, tem que ter uma atualização de tudo isso, né? E ele está sendo revisado agora. Quero convidar vocês para a Assembleia, o dia vai ser dia 4 de agosto, dia 4 de setembro, ajuda, dia 4 de setembro, às 19h30 na sociedade. Às 19h30 na sociedade. É importantíssimo que vocês apareçam, porque vai ser uma assembleia. Essa assembleia, ela tem redes sociais. Sempre quem não é associado pode se associar, eu já trouxe a ficha, né? E o que a gente fez? Bom, deixa eu falar um pouquinho mais aqui. Temos estatutos, depois tem aqui que eu vou falar para vocês, as atividades científicas, o manual dos associados, as normas de funcionamento da sociedade e dos comitês,
vou dizer para vocês o que é comitê, e os sócios, aqui tem os sócios. Bom, isso aqui, gente, é o nosso folder da sociedade, da nossa gestão, 2013-2015. O que a gente oferece? A gente oferece comitês de estudo sobre diferentes áreas da psicologia. Esses comitês não deixam de ser grupos de estudo, que são grupos de profissionais associados que se dedicam ao estudo e aprofundamento teórico e prático das áreas específicas de psicologia, que eu estou falando para vocês. O aluno que é sócio não precisa pagar nada disso aqui, né? Tudo que a gente oferece é dentro da mensalidade, né? Tem a inserção profissional, que é um espaço que visa promover a reflexão e prática do exercício profissional do recém-formado, a troca de experiências entre os membros, grupos e a realização de produções científicas. Isso também é um grupo que tem lá. A integração dos estudantes, que é o grupo de estudantes de psicologia para discussões e debates sobre temas relevantes ao exercício. Só 5 minutos. As atividades socioculturais, os núcleos do interior, que são pequeninas sedes que tem em cada cidade, nem todas as cidades tem poucas cidades, mas nosso objetivo é aumentar isso. Tem uma revista da psicologia também, que está inserida na base de dados Index-Psi. Tem o SP Informação, que é um informativo de estudo dos sócios. Tem um site, tem a biblioteca, tem convênios. A gente também tem umas atividades científicas, tem o prêmio do estudante, né? Tem reuniões científicas, jornadas internas, jornada de psicologia e cultura. Nós temos o máximo de prazer de convidar vocês para essa reunião de assembleia que vai ter no dia 4. Também o nosso objetivo continua a inserção dentro da sociedade, inclusive nossa sociedade de psicologia vai receber uma homenagem da Câmara segunda-feira às 14 horas da tarde, para homenagear a sociedade pelas coisas que ela já tem feito. Tu também falasse, uma das coisas assim é quando teve o incêndio da Guarda, o pessoal da psicologia também andou e desenvolveu muito bem. Existe trabalho em vidas, existe estudo de vários comitês, assim, estudar psicanálise, estudar diversidade sexual, estudar... Tem muitos grupos de estudos e sempre pode ser assim mais. Então, nós estamos fazendo 55 anos. No dia do psicólogo, nós vamos ter uma ajuda. No dia do psicólogo, nós vamos ter uma comemoração da colocação da ata, da primeira ata. Exatamente. Vamos inaugurar a primeira ata, um quadro. Depois vamos ter um coquetelzinho para a gente comemorar o dia do psicólogo. Todos vocês são convidados, sócios ou não, sendo psicólogo pode ir. E também eu trouxe aqui para as pessoas que se interessarem a fazer parte da nossa sociedade e poder ajudar. Não é só fazer parte para pagar uma mensalidade, não é isso. É fazer parte para poder nos ajudar a construir e sempre melhor, né? Uma proposta para sócios, quem se interessa, para a gente poder estudar, para vocês. Agora eu estava conversando com a Carla, a Daniela, faz olha só, para a Daniele, que a Daniele estuda meu psicóloga, então já estava convidando para esse aluno para fazer um comitê de neuropsicologia na sociedade. Então, já dei uma proposta para ela e vocês estão convidados também. Eu vou deixar um prospecto desses aqui para vocês e sempre assim, acho que o registro do passado, que foi uma honra
a gente ter tido essas pessoas que tiveram essas iniciativas para a gente poder chegar aqui e também viver esse presente, fazendo essas coisas com uma projeção de poder fazer cada vez mais. Bom, acho que mais ou menos isso. Eu só queria te pedir um pouquinho, Daniel, esperar um pouquinho. Eu vou convidar a Fernanda para vir para a mesa, para compor a mesa conosco. Isso. Fernanda Espanier Amador, ela é professora do Departamento de Psicologia Social Institucional do Instituto de Psicologia da URGS, líder do grupo de pesquisa cadastrado no CNPq chamado NPistas, Núcleo de Pesquisa de Instituições, Subjetivação e Trabalho em Análise. Eu queria deixar de presente Então, Daniela, te passo a palavra. Então, bom dia. Meu nome é Daniele, eu sou do Sindicato dos Psicólogos. Nós, na verdade, reassumimos, né, em março de 2014. Nossa direção é colegiada, então a gente se divide nas funções, né? Somos poucos para viajar o estado inteiro, dar conta de todas as questões trabalhistas, né, do Rio Grande do Sul. É com muito prazer que a gente está aqui hoje, estreitando essa relação, né? Já tivemos em outras épocas relações pela história que nos contam, relações entre conselho e sindicato. Então a gente agora está tentando fazer de novo, né? Agir em conjunto para que a gente se fortaleça de verdade como categoria e que a gente tenha mais força. O sindicato, então, eu não sei se todos sabem, vou falar um pouquinho. O sindicato, na verdade, ele lida com as questões trabalhistas, né? De olho em editais, né, que a gente vê bastante, com salário muito baixo, a gente entra em contato com as prefeituras para verificar isso. A gente também tem grupos de trabalho dentro do sindicato, né, de estudantes, GT de trânsito, de saúde suplementar, que é uma questão bem importante também nos convênios. Também temos algumas ações assim, que a gente buscou, temos também biblioteca, agora a gente está com um banco de testes, porque a gente sabe que é bem caro quando a gente se forma, adquirir os testes, né? Então, o psicólogo que é associado pode retirar, né, e utilizar esses testes. Temos os mais utilizados. Fizemos uma pesquisa, temos também plano de saúde, Unimed, com um custo mais baixo, né, em torno de 30% mais barato, se fizer pelo sindicato. Trabalhamos há alguns anos já, como a gente resumiu, a gente já está há bastante tempo nessa luta das 30 horas, né, que passou pela última comissão recentemente, porém, existe 5 novas reuniões que devem ser feitas, onde os deputados podem inserir mudanças, né, desse PL, e a partir daí sim vai para a sanção presidencial. Porém, nós estamos em época de eleição, o presidente tem que se licenciar um tempo antes, então a gente está em cima do tempo, assim. Pelo que a gente conta, daria exatamente, assim, no final das 5 reuniões, e a licença dela, assim, ó, muito justa. Então a gente ainda está na expectativa de que a gente consiga, sim, né, essa vitória, né, das 30 horas sem redução salarial. Também a gente trabalha com piso normativo, na verdade, a nossa categoria não tem piso, né, estabelecido. Então foi feito um piso normativo junto com a Bahia, na verdade. Rio Grande do Sul e Bahia são os pisos normativos mais elevados, em 13.100. Então, quando algum empresário liga para o sindicato para saber qual o valor, a gente indica os R$3.100. Mas como não é lei, fica a empresa decide. Outra coisa também, tem um site também
se vocês quiserem receber as notícias do sindicato, a gente tem uma news que vai pela internet, é só entrar e se cadastrar. Lá também tem como consultar os livros que nós temos, tem as últimas notícias da questão das 30 horas. Se vocês quiserem participar, se vocês tiverem alguma denúncia de edital para fazer também, dá para fazer pelo site, né, para a gente estar verificando. Porque a gente precisa bastante da ajuda. Como nós somos poucos, nós precisamos bastante da ajuda, né, dos psicólogos que estão trabalhando e que estão verificando essas faltas, né, por parte das empresas ou das prefeituras, para que a gente consiga abranger o maior número. E ficar um convite, assim, nós temos muita vontade de fazer as coisas diferentes, somos jovens, né, estamos no mesmo barco, a gente saiu da faculdade 5 anos, a maioria 5, 6 anos. A gente quer melhorar bastante a categoria, a gente sabe que a gente tem muito para fazer, só que a gente precisa da união, né, da categoria toda, e quanto mais nós formos, mais forças nós teremos. Então, sempre que a gente fizer alguma convocação, ou a gente estiver em alguma luta, sim, a gente manda os links dos deputados, dos senadores, a gente listou um por um agora na questão das 30 horas, a gente pediu para que os psicólogos entrassem em contato também, né, por e-mail, então que a gente se una cada vez mais, para que a gente consiga mais vitórias. A gente está sempre de olho e faz o que a gente consegue, onde a gente tem pernas e braços para ir. Mas se vocês estiverem ajudando, era isso, minha mensagem é dizer que a gente está disposto, está estreitando laços, porque a gente está afim de fazer algo diferente para a categoria. É isso. Nós tínhamos pensado em fazer 2 momentos de conversas. Mas em função do tempo, eu acho que a gente poderia passar a palavra direto para a Fernanda e depois a gente abre e aí, né, a gente tem um espaço maior então, ao final para poder conversar, acho que tanto para as questões que a gente possa fazer para a Fernanda quanto para as 3 outras questões, tá? Então, Fernanda. Então, bom dia a todos, todas. Quero agradecer a oportunidade, tá, de vir aqui conversar com vocês hoje, de celebrar, né, o Dia do Psicólogo junto com os pares, né, pares, queridos ex-alunos, né, que eu também estou encontrando aqui, e de diferentes universidades, por onde andei, né, e isso sempre é muito, muito bom. Eu recebi, né, uma encomenda para falar aqui hoje, conversar com vocês sobre clínica, trabalho e modos de atuação da psicologia, né? E isso me deixa muito feliz porque é a discussão, né, das clínicas do trabalho ganhando espaço, né, cada vez maior. Uma discussão que eu acho que é extremamente pertinente de ser feita, sobretudo nesse gancho com a discussão do compromisso social, né? Porque é sempre uma necessidade se discutir essa fronteira entre o que se produz em termos de conhecimento, né, a respeito do trabalho, da subjetividade dos trabalhadores e a sua cooptação, né, a serviço dos interesses capitalísticos que nos atravessam por todos os lados e todos os poros, né, em função dos arranjos do contemporâneo que vivemos, né. Então, eu quero dizer a vocês que é muito, muito contente de estar aqui, de partilhar um pouquinho do meu trabalho, né, das minhas inquietações nesse campo, de um trabalho que não é mais meu apenas, nunca nada é só da gente, né, é já um trabalho de muitos, né, dos colegas, pares que estão espalhados em diferentes universidades e estados brasileiros, né, pelos alunos que têm trabalhado comigo mais de perto, né, seja pela iniciação científica, seja pelas produções de mestrado, né. Então, nós já somos muitos, né, produzindo nesse campo
e tentando produzir uma psicologia do trabalho, ou interferir nesse campo das clínicas do trabalho, já numa feição brasileira, né? Tentando então fazer exercitar uma espécie de antropofagia, né? De aprender muito com aqueles que produzem em outros países, especialmente na França, que a gente sabe que é um berço, né, da produção nesse campo, mas de não simplesmente importar esse conhecimento, mas de produzir efetivamente modulações que dêem conta dos nossos arranjos, né, e do nosso estilo. Então, eu organizei basicamente assim uma conversa que vai inicialmente, por força do hábito e da profissão, seguir um pouquinho desse viés da professora, tá? E da pesquisadora. Peço desculpas, mas não adianta, a gente se produz pelo que a gente faz, né? Então, eu organizei uma apresentação inicial a partir de algumas produções mais recentes que eu venho dedicando junto com esses colegas todos, né? Que também já deve estar sendo publicado logo num livro que a gente organizou, eu, Tânia Galli e Beth Barros, da UFES, no Espírito Santo. Se chama Clínicas do Trabalho e Paradigma Estético. Esse livro já está na editora da UFES, deve sair ano que vem. A gente queria que fosse esse ano, vai ser, né? Também parte do que eu vou trazer aqui vai ser publicado já foi publicado em outros artigos e será publicado em novos artigos que também estão no prelo, né? Então, um pouco do registro das coisas que eu pensei dali e daqui para trazer hoje, vocês vão encontrar em breve e já em algumas coisas escritas, se tiverem vontade, né, de se aproximar um pouco mais. Então, eu organizei assim, ó, gente, em 3, e espero que depois, então, a gente possa conversar um pouquinho, tá? Eu vou tentar trazer esses elementos e depois a gente poder conversar um pouco. Eu organizei, então, essa fala em 3 momentos. Tá? Primeiro, tentando situar essa questão que me foi encomendada, no sentido de pensar em que clínicas do trabalho nós precisamos no contemporâneo. Né? O segundo ponto, a respeito de abordagens clínicas do trabalho e os seus principais operadores conceituais e metodológicos. Porque, por entre esses operadores conceituais e metodológicos, a gente já pode entender um pouquinho, né, do compromisso social das diferentes correntes, vamos dizer assim, né, a que vieram, né, com que interesses, com que alcances também essas diferentes abordagens elas se apresentam. E um terceiro ponto, que seria, eu gostaria de trazer um pouquinho as ideias que a gente então tem desenvolvido na direção de que a gente tem chamado de uma clínica do acontecimento no trabalho, né, que aí é um trabalho mais forte, onde a gente tem modulado as clínicas do trabalho numa conversa com a filosofia da diferença, né, com o pensamento de Foucault, e que tem nos ajudado a fazer essa psicologia, essa clínica do trabalho brasileira. Tá? Bom, então, no primeiro ponto, antes mesmo de entrarmos no próprio campo das chamadas clínicas do trabalho, a gente pode começar pela pergunta: de que clínicas do trabalho precisamos em meio aos arranjos do contemporâneo? Desafios colocados nesse campo são muitos. Intensas transformações nas relações do e no trabalho, o advento das novas tecnologias informáticas acarretando mudanças nos processos de produção e o reposicionamento dos modos de gestão tem convocado a nossa análise. Né? Entendendo que as forças sociais elas estão sempre envolvidas nos processos de produção de subjetividades, podendo favorecer ou prejudicar a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras implicados nesse processo, é preciso assumir de saída, em meu ponto de vista, uma posição de recusa a qualquer leitura individualizante e privatizante nesse campo. Além disso, é preciso, então, reconhecer o panorama de precarização social no qual assistimos a uma velocidade assombrosa de movimentações financeiras pelo mundo e de relações sociais do trabalho se tornaram de tal modo flexíveis, da mesma maneira que o modelo de acumulação de capital, ameaçando aquilo que talvez seja a maior estratégia
para combater as consequências de suas investidas, os coletivos de trabalho. Na esteira de uma pensadora brasileira, né, que interferiu muito na minha formação lá nos anos 80 e 90, que é a Edith Seligman Silva, que organizou um livro recente chamado Desgaste Mental no Trabalho Dominado e Direito de Ser Dono de Si Mesmo. Ela diz o seguinte: acreditamos que as metamorfoses conjugadas do sofrimento social contemporâneo, de formas de dominação, do trabalho e do desgaste humano, exigem outras formas de ação social e de trabalho clínico. Ela chama atenção para isso, né? E eu me sinto, então, movida a interrogar a respeito de que espécie de clínicas do trabalho a gente necessita para enfrentar os desafios do nosso tempo. Afinal, como é que a gente ignora, né, essas transformações radicais no que tem tangido aos modos contratuais de emprego, e tem gerado, inclusive, essa fragilização dos coletivos pelo cada vez mais crescente incremento da terceirização, por exemplo. E mais, como a gente enfrentar os efeitos dessa lógica nos tempos em que a gente vê táticas tão perversas, né, de defesa de um produtivismo, inclusive apresentando as universidades, eu sempre apresento a oportunidade para me queixar um pouquinho, né, calcado num regime que alguns autores chamam de escravização maquínica. No trabalho contemporâneo, o trabalho contemporâneo, então, se tornando imaterial, né, como tem apresentado Maurício Lazarato e Tony Negri, ele quer dos trabalhos um investimento, ele quer dos trabalhadores um investimento em si mesmos, né, quer gerar neles o empreendedor, o automotivado, aquele que se torna, por fim e meio, no autoexplorado. Estamos, então, diante da nova feição, né, desse homo economicus, nascido dos enlaces neoliberais contemporâneos, cumprindo sua função no jogo dos fluxos do mercado e da competência econômica. É a vida sendo governada, tornada alvo de uma biopolítica, como diz Foucault, e dificultando o traçado de estratégias capazes de fazer questão a essa nova ordem mundial, imiscuída, então, pelos mais ínfimos espaços cotidianos do trabalho. No laço desses elementos, eu sou levada a sustentar que a clínica do trabalho de que precisamos necessita considerar essas especificidades históricas que atravessam os modos de organização do trabalho, colocando em análise por seus dispositivos os arranjos que vão se delineando entre poder, dominação e, em determinados casos, até mesmo por entre violência laboral, com a subjetividade à saúde. Precisamos de uma clínica cujo teor, então, ele seja político. Isto é, que ele possibilite traçar com os trabalhadores o mapa das suas constituições de si mesmos, né, e os efeitos de suas práticas do mundo, arregimentando as forças capazes de gerar resistências, as quais passam, em meu entendimento, pela criação frente a esses poderes subjetivantes da lógica capitalística que atravessam o trabalho e que acompanham os modos operatórios de trabalhar, que são gerados muitas vezes pelos próprios trabalhadores, por nenhuma instância gestionária distante deles, eles e nós próprios ajudando a produzir. Quando falamos então de clínica, a gente arrasta toda uma história do termo, né, que está vinculada a essa prática de saber médicos, significando dispensar um cuidado àquele que se vê alijado da saúde e cujo estado perdido precisa ser restaurado. Definitivamente, essa não é a concepção de clínica que interessa apostar, pelo menos não exclusivamente, né? Já que a gente sabe que muitos trabalhadores precisam sim restaurar determinadas condições para prosseguir, mas o que interessa pensar, o que eu gostaria de pensar aqui com vocês, é numa clínica como sendo uma prática que, por crítica, por instauração de crise nas obviedades relativas aos modos de existência no trabalho, abra então linhas de possibilidade para que a gente produza problematização a respeito dessas lógicas. Só a partir dessa concepção, né, de clínica, então, a gente vai conseguir analisar o que eu chamo de uma espécie de loucura produzida pelo Taylorismo, né? Por vezes ainda apresentando a sua faceta mesmo em meio ao trabalho material.
alguns vão dizer que apresentando de maneiras bastante evidentes, inclusive, né? Dada a excessiva normatização dos processos de gestão e as novas estratégias de controle, né? Então, eu acho que a gente poder pensar a clínica como crítica nos permite analisar essa loucura produzida pelo terrorismo, né? Uma loucura que produz sujeitos desvitalizados, autômatos, a serviço da produção, pautados ainda por então excessivas normatizações. A loucura de um terrorismo que, em tempos de trabalho imaterial, incentiva um enlace narcisista dos trabalhadores consigo mesmos, pondo-se a serviço da produção dessa desvitalidade, justamente porque ela faz viver no trabalho e não porque dele se produz a vida. É a partir, então, desse modo de pensar a clínica que eu acho que podemos extrair do trabalho a sua potência de loucura, mas não a loucura terrorizada, não a loucura do terrorismo, mas uma loucura que seria uma loucura psiquiatrizada, vamos dizer assim, ligada a experiências de sofrimento intenso e que serve, em muitos casos, a ganho de produtividade. Mas eu acho que a gente pode pensar numa clínica que aposte numa loucura criadora, aquela que Canguilhem, que é referência para vários autores no campo das clínicas do trabalho, explora muito bem num livro chamado Conhecimento da Vida. Ele compreende como estando presente em qualquer movimento de saúde. Ele diz, a saúde pressupõe uma loucura. Tá? Por quê? Porque a saúde pressupõe um exercício permanente de criação de normas para viver. Então, segundo Canguilhem, ser sujeito da normatividade do trabalho funde em uma mesma concepção a saúde e os atos de resistência enquanto criação. Contudo, vale ressaltar que a criação a ser perseguida pelo exercício ético-político dessa perspectiva clínica ultrapassa e deve ultrapassar o plano reorganizativo dos processos de trabalho, de modo a que essa análise toque a esfera institucional que se materializa nos modos operatórios de trabalhar. Então, reconhecendo que o trabalho ele pode ser tomado tanto por uma via de exercício de uma atividade vital, cujo ato é responsável pela criação de bens materiais, simbólicos, necessários para a sobrevivência da sociedade, expressando tanto um ato criador, que ao longo da história, quanto ao longo da história uma condição de subordinação e alienação, a gente pode exaltar a intrincada relação entre o trabalho, os modos de sociabilidade e a saúde. É por essa via que eu acho que é importante a gente poder apostar em abordagens clínicas que recusem qualquer pretensão higienizante, sustentarem argumentos culpabilizantes, dirigidos ao desenvolvimento de qualidades próprias dos trabalhadores para suportarem as situações adversas do trabalho. Essa discussão ela é reforçada pelo Yves Clos, que tem proposto a chamada clínica da atividade, com que eu tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado lá em Paris, né? O Yves Clos, ele alerta que a gente vive num tempo onde a cadeia de acontecimentos ela cria, né, um novo sistema produtivo. De um lado, se apresenta, então, uma loucura produtivista, uma busca desenfreada por rendimento e um aumento inevitável da pressão sobre os trabalhadores, e, por outro, criam-se dispositivos de gestão do sofrimento e de amortecimento psicológico para aquilo que se sabe insuportável. Então, há que se, em lugar disso, investir em ferramentas analíticas no campo das clínicas do trabalho que sejam potentes para problematizar esse tempo, né? Um tempo no qual a gestão do trabalho capitalista vive um importante e interessante impasse, tá? Do meu ponto de vista. O capital, ele depende da produção de subjetividade e da produção de afetos, de um modo sem precedentes na história, né? Como pré-condições para a invenção e criação de valor. E, ao mesmo tempo, em que essas pré-condições colocam em risco a própria dominação capitalista, na medida em que o desenvolvimento dessa subjetividade enriquecida e conectada em escala planetária representa um grande risco para os estreitos objetivos capitalistas de captura da potência de vida para a produção de mercadorias. Eis aí a brecha que precisávamos para afirmar o caráter de uma clínica do trabalho. Então, ético-político-estética, uma clínica que seja afirmadora de potências em lugar de verdades, revigorante da força coletiva e criadora de novos modos de trabalhar.
Então, nesse sentido, pelo número de pesquisas que eu venho coordenando aqui na URGS, a gente tem tentado investir basicamente em 3 frentes, né, de investigação e de pesquisa, de estudo e produção, né? A gente está tentando, primeiro, estudar, né, como é que os sujeitos eles têm vivenciado e dado sentido a essas experiências no contemporâneo, marcados pelo neoliberalismo. Numa segunda frente, a gente tenta explorar a processualidade dos modos de trabalhar, de maneira a olhar mais atentamente para isso que a gente chama de micropolítica do trabalho, do que seria aquilo que se passa entre os trabalhadores em atividade, na experiência, no trabalho vivo em ato, e um terceiro ponto, uma terceira frente, em que a gente está tentando produzir essas modulações conceituais e metodológicas no campo das clínicas do trabalho, especialmente tentando reposicionar o problema clínico e as suas estratégias, aproximando então os conceitos de clínica e de crítica. Bom, então, para dar conta dessas frentes, a gente vem se ocupando especialmente de pensar o contorno de algumas abordagens clínicas do trabalho, tá? Especialmente de 4 abordagens, que são a psicossociologia, a psicodinâmica do trabalho e, especialmente, a ergologia e a clínica da atividade, tá? Que, com especial ênfase dessas duas, justamente porque elas operam com a concepção do trabalho como atividade. Um conceito esse que estamos entendendo como potente para afirmar essa dimensão e explorar, no sentido ético do termo, essa dimensão inventiva que acompanha qualquer situação de trabalho. Inventiva, então, para poder fazer crítica a esse tempo que a gente vive e transformá-lo, né? Bom, então, deixa eu dar uma andadinha mais rápido, porque nós não temos tanto tempo. Ok, então, eu pensei em trazer um pouquinho para vocês alguns elementos dessas 4 abordagens, de modo que a gente possa, então, ver o alcance, né, político até dessas 4 abordagens, especialmente, e, por esse movimento, o que a gente tem colhido, né, e como é que a gente tem fecundado o que seria essa clínica do acontecimento no trabalho, tá? Bom, então, a respeito da psicossociologia francesa, essa abordagem, ela também conhecida como psicologia social clínica, ela envolve, tem sido produzida, na verdade, por alguns nomes que vocês devem conhecer ou já devem ter ouvido falar, como o Vincent de Boulejard, que tem um livro recente publicado, que é A Gestão como Doença Social, né, e o Eugênio Henriquez. Bom, a psicossociologia, ela vai enfocar uma dupla inscrição do sujeito, aquela dos elementos intrapsíquicos singulares e também as referidas ao universo social. Então, eles têm um interesse de investigação sobre as reciprocidades entre o individual e o coletivo, o psíquico e o social. Então, algumas outras correntes, também de caráter psicossociológico, podem ser citadas. Algumas a gente não conhece muito assim aqui no Brasil, com esses nomes, e outras a gente conhece bastante, né? Então, a gente pode citar a análise estratégica ou abordagem organizacional da ação coletiva, a intervenção sociológica do Alain Touraine, eu lembro que eu estudei isso lá na graduação, né? A própria sociopsicanálise institucional do Gerhard Mendel, que é reconhecida, né, como uma importante abordagem dentro do escopo do movimento institucionalista, a própria contribuição de Elton Maio entra aí, embora tenha sido cooptada, né, dentro do viés de uma psicossociologia americana. A gente tem a contribuição do Moreno, que também marcou muito a minha formação na graduação, com aquelas histórias de sociometria, né? E isso, psicodrama. A psicanálise aplicada às organizações, pelos trabalhos do Bion. O Jean Vier, né, caríssimo a todos nós, psicólogos sociais, né? O Michel Balint, que propôs grupos para justamente estudar os processos inconscientes que se passavam na relação profissional-paciente no trabalho médico, né? O Georges Lapassade, então, que já anunciou então uma passagem para o que seria uma terceira via
nem estritamente psicossociológica, tá? E nem abordagem psicanalítica dos grupos, que vai articular, então, os grupos, as organizações e as instituições, e vai desembocar depois, no encontro com René Lubeau, na socioanálise, né? Então, a psicossociologia, né, ela... vou até cortar um pouco, estou preocupada em não cansar vocês, mas enfim. A psicossociologia, ela abre a situação de trabalho a uma abordagem que integra a técnica, né, de trabalho, modos de remuneração, métodos de organização e de gestão de organizações. E ela vai, a psicossociologia, segundo a Dominique Lullier, que é uma francesa, que eu também tive a oportunidade de fazer aulas com ela lá em Paris, ela enfatiza, ela vai dizer que a psicossociologia enfatiza os processos inconscientes dos grupos, os seus dispositivos de formação, as intervenções em empresas e as relações entre estruturas sociais e defesas psíquicas por meio de desenvolvimento de pesquisas e ação. Então, em uma perspectiva pela qual a subjetividade é tomada pelo viés do sujeito trabalhador que se relaciona com o social, e aqui eu destaco uma análise que a gente tem realizado a esse respeito e uma flagrante evidência de uma certa dicotomia entre o psíquico e o social, ainda que se vise estabelecer uma relação entre eles. A psicossociologia, então, do meu ponto de vista, ela não aborda o próprio ato do trabalho como produtor de instituições. Isso é, como produtor de uma dinâmica histórica que tende a codificar, regular, regrar, normatizar em uma operação que anda por entre a tensão dos planos macro e micromolecular. Então, em lugar disso, a psicossociologia, que tem uma enorme contribuição para o campo das clínicas do trabalho, ela, contudo, ela é uma abordagem que tende a se ocupar de uma espécie de microsociologia dos grupos. Mas a gente vai encontrar no Gerhard Mendel uma contribuição interessante de uma coisa que a gente não fala muito aqui no Brasil, mas eles falam muito lá na França, que é a ideia de ato-poder. O Mendel, ele vai dizer que há um projeto de ação, há valores em todo e qualquer projeto de ação. E, portanto, todo ato, ele interfere, né, no plano social, no momento mesmo do ato. Então, o Mendel abre um pouco a conversa, pelo escopo da psicossociologia, nessa direção da gente pensar um pouco mais misturadamente as esferas do psíquico e do social. Uma segunda abordagem, então, passando mais rapidamente, que é muito conhecida de todos nós, no Brasil, sobretudo, e que nos ocupamos desse campo, que é a psicodinâmica do trabalho, que é outra relevante contribuição, né, e que no Brasil foi determinante nos anos 80 para que a gente começasse a fazer uma virada daquela chamada psicologia industrial. Eu lembro, no meu tempo de graduação, nós tínhamos a psicologia industrial 1 e 2, que eu chamava do massacre da Serra Elétrica 1 e 2, né? E que, naquele momento, a gente tinha, entrando no meu curso de graduação, né, um viés forte pela análise institucional também, que foi o que me salvou de não ter entrado numa crise terrível no final do curso, porque, como sempre me interessei pela discussão do trabalho, da psicologia social institucional, eu não saberia o que fazer com aquela psicologia industrial. Então, Dejour, quando entra no Brasil, nos anos 80, ele começa a nos dar um alento, né? A nos dizer, bom, existe um outro mundo possível para os psicólogos que querem se ocupar do trabalho. Bom, mas aí eu passei muito pelo Dejour, fiz meu mestrado nesse referencial, e ao terminá-lo, concluí que eu ainda não sabia bem para onde é que eu ia ir, mas que eu teria que ir para outro lugar. E num encontro com a Beth Barros, quando veio para o Encontro Nacional da Abracos em Porto Alegre, eu descobri o que era. E vou contar para vocês na sequência, para nossos coisas. Vou voltar aqui para a psicodinâmica do trabalho. Então, a psicodinâmica do trabalho, que então tem como principal expoente o Dejour, né, ela vai eleger como objeto a análise do sofrimento psíquico, né, produzido pela experiência do trabalho. Então, o sofrimento, entendido como essa zona intermediária entre a descompensação psíquica e a saúde,
é o lugar onde são construídas estratégias individuais e coletivas, e aqui a grande sacada do DEJU, né, são as estratégias coletivas de defesa pelos trabalhadores, e além disso, é no laço do sofrimento que são estabelecidas também as regras de ofício, né, o que dirige as análises da psicodinâmica também para o prazer no trabalho, para a saúde e para o exercício do que eles chamam de inteligência astuciosa. Então, tributária da psicanálise, da psicossomática, da ergonomia francófona, a psicodinâmica do trabalho ela agrega ainda as contribuições, algumas contribuições da sociologia do trabalho e também da psicossociologia, essa que eu acabei de falar. Então, a ideia é como que os trabalhadores conseguem seguir trabalhando sem se compensar psiquicamente. Partindo então dessa concepção psicanalítica, o trabalho emerge como eixo de estruturação do sujeito. E a saúde é entendida como busca e movimento, ao invés de um conforto, um estado, né, de bem-estar. Sendo pensada a partir da mobilização de elementos da história passada do trabalhador, que é importante, eu acho, para a gente entender esse marcador conceitual da disciplina, no encontro com o ambiente, visando sua transformação na direção de benefícios para a sua identidade. Outro conceito chave em psicodinâmica do trabalho, de que a saúde, né, ela beneficia a identidade do trabalhador. Eu acho isso importante porque no movimento que a gente vai pensar a partir da ecologia da criatividade, a gente começa a reposicionar que o mais importante do que a identidade, o que se coloca como central seja a afirmação de processos de singularidade, o que nos leva a pensar numa outra clínica de trabalho bastante diferente. Então, as análises das conexões entre funcionamento psíquico e trabalho nessa abordagem são realizadas a partir de um operador-chave em psicodinâmica, né, que é a organização do trabalho. E a organização do trabalho, que tem a ver com o conteúdo do trabalho, com como que as pessoas se relacionam e se organizam para dar conta dele, né? Tendo como objetivo analisar a construção da subjetividade nos contextos do trabalho, em termos metodológicos, a psicodinâmica vai propor um desvelamento dessa experiência de sofrimento a partir da palavra do trabalhador, né, de modo a permitir a sua clarificação do seu comportamento e favorecer a mudança de sua percepção a respeito da situação vivida no trabalho. Então, alguns pesquisadores no Brasil têm trabalhado direto com isso, meu colega de pós-graduação na URGS, o Álvaro Melo, outros pesquisadores em Brasília, Magnólia Mendes, enfim, eles vão ter se dedicado muito a esta clínica, psicodinâmica do trabalho, e eles vão então dizer que se trata de uma clínica que é voltada para o não dito, para o negado ou ocultado por detrás dos sintomas, analisando a mobilização psíquica para o fazer no trabalho que se dá por entre essa mobilização. Além disso, é uma clínica onde os questionamentos vão se voltar para questões sobre vínculo social, por onde o trabalho aparece como um mediador privilegiado e insubstituível entre o inconsciente e o campo social. O desejo, elemento-chave para a compreensão psicodinâmica do trabalho, é aquele da psicanálise, ou seja, consiste numa espécie de fio condutor que implicará um sujeito na realidade do seu inconsciente, e aqui eu acho uma outra questão importante para chamar a atenção, tá? E que tem origem antes do encontro do sujeito com o trabalho. Então, um inconsciente que tem origem antes do encontro, que vai ser diferente do que nós vamos falar também mais à frente. Então, assim, a sua dinâmica se expressa quando nos confrontos com o real, choca-se e resiste ao que a sua história mobiliza. Então, do ponto de vista metodológico, né, a ênfase, já falei, é na palavra, ênfase no comentário, e o DEJU vai dizer que não se interessa na realidade dos fatos da situação do trabalho, outro aspecto importante, diferente de outras abordagens clínicas, como a ergologia clínica da atividade, né? Nem pela descrição, então, efetuada pelos trabalhadores dos seus trabalhos. A partir daí, a psicodinâmica, ela concede, e aqui eu acho um ponto super importante, tá, para marcar esse movimento diferencial, em que há uma ênfase, uma prioridade de que essa clínica seja praticada por psicólogos, por médicos, psiquiatras e psicanalistas, ou por aqueles que se submetam a uma formação específica. E ainda,
que os mesmos, os quais devem realizar a escuta em duplas, recebam supervisão de um clínico externo ao processo. Então, a gente vê aqui um marcador forte, né, de um certo modo de conceber o trabalho clínico, né, e que é importante, eu acho, da gente reconhecer para entender essa diferença. Quanto aos trabalhadores que participam dessa clínica, é fundamental que se constitua um coletivo de trabalhadores voluntário mobilizado para as questões de saúde mental. Bom, aí ele vai propor algumas etapas e tal para a pesquisa propriamente dita, eu não vou entrar aqui. Bom, a ergologia, então, eu queria comentar um pouquinho sobre ela. Tá? A ergologia, ela é proposta, sobretudo, por Yves Schwartz, que é um filósofo que produz hoje no sul da França, né, e está fundamentado no pensamento do kantiano e também nos trabalhos dos ergonomistas. Na ergologia, a questão-chave é tomar o trabalho como atividade. Isso significa pensar a atividade como uma matriz de história humana, sendo assim a análise vai se efetivar no fluxo das situações concretas do trabalho. A partir desses autores, então, que produzem junto a Yves Schwartz, advém um princípio importante. O ser vivente está em constante processo de conhecimento, transformação de sua atividade. Essa premissa exige, então, um retrabalho sobre a questão do sujeito, o Yves Schwartz vai dizer. Ele vai destacar que a predominância dos modelos tayloristas de análise do trabalho acaba por considerar como sua condição essencial uma oposição entre subjetividade e trabalho. É preciso reexaminar o taylorismo, ele diz. Nos obriga a isolar uma entidade que não é muito clara, mas que se pode chamar de sujeito no coração mesmo do trabalho, sem o qual não há trabalho, sem o qual nada acontece. Ele vai dizer que o taylorismo isola justamente o que é a fonte de vitalidade, né, de vida, de saúde. Então, é sempre necessário, portanto, o Yves Schwartz diz, uma entidade para gerir uma infidelidade do meio, para gerir a inconstância do meio, que é própria às situações de trabalho. Então, ele vai, assim, sugerir que essa gestão que nós fazemos da atividade de trabalho, ela requer da gente mais do que execução, ela requer usos de si, né? Cada trabalhador faz uso das suas próprias capacidades, dos seus recursos e faz a gestão no coletivo dessas infidelidades do meio, de tudo aquilo que escapa e que lhe exige atividade. Então, é assim nesse processo de uso de si por si mesmo, mas que também pode ser uso de si pelo outro, ou seja, um uso de si autônomo ou heterônomo, né, que se trabalha, então. Os trabalhadores, eles vivem essa gramática, né, e arbitram todo o tempo no trabalho. E ele, então, ele vai propor, não falar exatamente em subjetividade, o Yves Schwartz, ele vai propor falar em corpo-si, porque ele coloca que o que entra em ação, sobretudo, é uma convocação do corpo inteiro em situação de trabalho. Um corpo que é tonificado para agir, né, no ato, no momento, em situação. Então, ele vai considerar, deixa eu pular aqui, enfim, partindo então dessas formulações que indicam a direção ético-política da abordagem ergológica, o Schwartz propõe um dispositivo de intervenção. Tá? Esse dispositivo de intervenção, ele vai chamar, primeiro ele vai problematizar aquilo que o Ivaro Doni, lá no escopo do movimento operário italiano, produziu como comunidade científica ampliada. Ele vai dizer, prefira um outro nome, comunidade ampliada de pesquisa, e ele vai propor, então, a criação de um dispositivo dinâmico a 3 polos, ele chama. E para quê? Para que se possa, junto com os trabalhadores, colocar em análise a atividade de trabalho, mobilizando esses 3 polos. Primeiro, um polo dos conhecimentos, que são, em geral, gerados pelo trabalho universitário. O segundo polo da experiência dos trabalhadores, e o terceiro polo que ele chama de reconvocação ético-epistemológica, ou seja, o polo onde tanto o trabalhador acadêmico quanto o trabalhador, vamos dizer assim, né, problematizam os seus conhecimentos produzidos, né, e produzem novos conhecimentos acerca do trabalho. Bom, então, com isso eu já pulei várias folhas, graças a Deus, né?
E aí vamos para a clínica da atividade. Eu estou terminando a segunda parte, tá? A clínica da atividade, então, ela é produzida pelo Yves Clos, estudou com o Yves Schwartz, e o Yves Clos produz hoje em Paris, no Conservatório Nacional de Artes e Ofícios. O que ele vai trabalhar? Também com a ideia do trabalho como atividade. Ele vai dizer que o trabalho tem uma função psicológica. Por quê? Porque o trabalho tem uma função de recriar, de possibilitar a reinvenção do trabalhador permanente, né? E com isso, então, o objetivo clínico, ele vai em clínica de atividade, ele vai se ligar à provocação da controvérsia e do diálogo. Então, não é a palavra subjetiva da psicodinâmica do trabalho, né? Não é a análise da microsociologia dos grupos, é acessar a atividade de trabalho por meio da provocação, da controvérsia e do diálogo entre os trabalhadores. O objetivo clínico, então, nesse sentido, em nada se assemelha à estratégia da disputa. E aqui tem um filósofo muito interessante, que se chama Marcelo Dascal. Ele é brasileiro, trabalha em Tel Aviv. A gente não sabe quem é essa pessoa, né? Eu não sabia até recentemente. E aí, num colóquio internacional de clínica de atividade, a Marika Litin, que é uma francesa, trouxe a produção do Marcelo Dascal dizendo: eu vou fazer a minha fala, talvez diferentemente de vocês, se referem aos nossos filósofos franceses. A minha fala toda está sustentada num filósofo brasileiro, esse colóquio em Natal, no ano passado, num filósofo brasileiro chamado Marcelo Dascal. Então, Marcelo Dascal, ele vai discutir o que seria a diferença entre, né, a disputa, a controvérsia, e ele vai dizer que na disputa a gente faz circular, a disputa pressupõe uma certa destruição do ponto de vista do outro, enquanto exercitar a controvérsia implica em radicalizar o seu caráter dinâmico, acolher e desejar a diferença e a diferenciação, criando outros modos de agir e afirmando a vida. Então, em termos metodológicos, a clínica da atividade, ela pressupõe que a gente ative um processo, né, justamente de controvérsia e diálogo, que a gente consiga mobilizar. Em muitos momentos se estabelecem disputas, isso a pesquisa mostra, as intervenções que a gente faz mostra, mas que a gente possa estar saindo, encontrando caminhos para chegar no plano da controvérsia e do diálogo. Bom, então ele vai se inspirar na filosofia de Spinoza, vai falar, enfim, da atividade como sendo isso que a gente faz, então, para gerir a distância aí entre o trabalho prescrito e o real, é onde a gente se confronta com o real do trabalho, com uma coisa que eu chamo de esfera de trabalho virtual, né, que é onde, então, o trabalhador problematiza os seus saberes constituídos e cria mundo. Então, a questão do Yves Clos está em expandir o poder de agir do trabalhador. A saúde está ligada à possibilidade da expansão do poder de agir. Do poder de agir, que não é poder de fazer coisas, mas é um poder de agir criadoramente no mundo. Bom, e se o mundo é todo ele produzido por um enlace de jogos e forças sociais, essa ação tem que ser uma ação que consiga institucionalmente tangenciar esse plano para que a gente possibilite a transformação social. Bom, então, eu chego ao terceiro ponto, tá? Que seria por uma clínica do acontecimento no trabalho. Então, essa clínica do acontecimento a gente tem produzido, eu digo a gente porque alguns nomes que são pares, colegas, que a gente tem conversado bastante, são Maria Elizabeth Barros de Barros, né, na Universidade do Espírito Santo, a Cláudia Beis Neves, na Universidade Federal Fluminense, Miguel Maia, na Universidade Federal